chegamos para mais um momento de sabedoria. Bora meditar na palavra? Muito boa noite, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. E hoje eu quero trazer um texto super especial que nessa madrugada eu estava estudando. Embora eu já tenha lido, hoje parece que assim, quando você está vivendo determinadas situações na sua vida, os textos que a gente lê, por isso que é importante a gente estar sempre em leitura da palavra do Senhor, porque de acordo com a situação que você está vivendo naquele momento, parece que o texto que você já leu algumas outras vezes no passado, ele fala com você de uma forma diferente. Pois bem, vamos lá. O texto que eu estava estudando nessa madrugada, e aleatoriamente, não é que eu falei, vou meditar sobre esse texto, não, era um estudo aleatório. Então, é o texto de Mateus, capítulo de número 15. Eu li alguns capítulos do Evangelho de Mateus, mas enfim, essa passagem me chamou a atenção. Então, eu vou ler aqui a partir do verso 2. Diz assim, Mateus, capítulo 15, versículo 2, que diz assim, por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a tua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha para você ver. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, deixa eu explicar para vocês aqui o que é a tradição dos anciãos. Existe a lei de Moisés. Todos nós conhecemos, ou ao menos deveríamos conhecer. Existem os 10 mandamentos. São 613 mandamentos, mas os mais conhecidos são os 10. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não roubarás, não adulterarás, sei o que lá. Tá, beleza. Os anciãos, em um determinado momento da história, eles criaram outras leis. Como que eu posso te explicar? Eles criaram outras leis para proteger as leis do Pentateuco, para fazer com que não houvesse a possibilidade, na cabeça deles, obviamente, não houvesse a possibilidade de ninguém transgredir a lei do Pentateuco. Só que isso, na cabeça deles. Aí o que acontece? Um sacerdote passou para o seu discípulo, que passou para o seu discípulo, que passou para o seu discípulo, que passou para o seu discípulo. E isso criou uma raiz tão profunda que se denominou a tradição dos anciãos. Não é a palavra de Deus, não é algo tirado da Bíblia, não é uma prática cristã. Não, da cabeça deles. Só que aquilo já havia sendo praticado há tanto tempo que eles chegaram para Jesus aqui e falaram assim, mas por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam a mão? Aí vem o texto que nós lemos. E Jesus foi e jogou na cara dele e falou assim, por que vocês também transgridem o mandamento de Deus? Por quê? A tradição dos anciãos, por exemplo, você vai comer, você lava sua mão para você comer. Depois que você come, você escova o dente, passa o fio dental, passa enxaguante bucal. Isso aí é um hábito de higiene, mas não é mandamento. Isso não é lei. Isso, se você deixar de fazer, não é pecado. Entendeu? Pode ser uma falta de zelo, uma falta de higiene, mas pecado não é. Você entendeu? Então, eles tinham aquilo como pecado. Os fariseus, na cabeça deles, era pecado. Então, assim, outra coisa. A lei de Moisés, ela ensina que se você ofertar algo a Deus, você não pode pegar. Eu comprei um carro, eu quero que o pastor ore por mim, consagrando esse carro a Deus. Se você consagrar um carro, uma moto, uma casa, qualquer coisa a Deus, você não pode vender, você não pode dar, você não pode fazer nada. Aquilo ali pertence a Deus, segundo a lei. Então, o que acontece?
Os bonitos, para não cuidar dos seus pais, porque na época, na velhice, eram os filhos que cuidavam dos seus pais, eles chegavam para os pais e falavam assim, ó, o meu rebanho, as minhas posses, as minhas casas, os meus bens, eles estão ofertados a Deus. Então eu não posso cuidar de você. Só que eles também não pegavam os seus bens e entregavam no templo. Não, ficava de posse deles. Ou seja, eles continuavam usufruindo do seu rebanho, continuavam usufruindo de todos os seus bens, mas para não cuidar dos pais, eles falavam que era corbã, ou seja, uma oferta para Deus. Aí que Jesus fala assim, vocês são hipócritas. Vocês falam que estão servindo a Deus, vocês me louvam com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, porque a lei de Moisés mandava honrar pai e mãe, e honrar aqui não é falar que eu te amo, que você é lindo, que você é cheiroso, não. Quando aqui nós vemos aqui honrar pai e mãe, vem do termo honorário, quer dizer, investir financeiramente no sustento dos pais. Mas para não fazer isso, aí eles falavam que era corbã, ou seja, cambada de hipócrita. Então, eu fico observando a semelhança do que havia nesse período com coisas que existem nos nossos dias hoje. Talvez você já tenha passado por alguma congregação, alguma igreja, sei lá, e você se deparou com um costume que você achou estranho. Se você for questionar a pessoa, o líder, o pastor, sei lá, ele vai falar assim, ó, aqui nós temos esse costume. E se você falar assim, não, mas isso não é bíblico, sei do que e tal, não existe isso, ele vai falar, não, aqui nós temos esse costume. Se você quiser, você tem que se enquadrar nos moldes e não sei do que. Mas se você pedir ele para abrir a Bíblia e te provar biblicamente aquilo ali, ele não consegue. Ele não consegue. Talvez ele pode pegar um versículo isolado aqui ou ali, que quando você vai discorrer ali o contexto, não está falando nada do que ele acha que está falando, mas é um texto com contexto, não consegue. Mas ele vai te falar, não, aqui você que sabe, se você quiser se adaptar, se você quiser fazer parte do ministério, aqui nós temos esse costume. Do contrário, você fica na liberdade, se você quiser ir para outra igreja. Então, assim, é a mesma situação, porque não era embasado no Pentateuco, na lei, na Torá, no Tanakh, na Berit Hadasha. Não era. Mas eles queriam impor aquilo para o próprio Cristo. Por que vocês estão transgredindo a tradição dos anciãos? E aqui eu quero já chegar na parte final desse momento de sabedoria e dizer, porque eu, porque você, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não precisa ter comunhão com tradições humanas. Ela precisa ter comunhão com Jesus, o Filho de Deus, e a sua palavra. Ela não precisa guardar costumes, porque naquela igreja determinada tem tal costume. Ela precisa guardar o que essa palavra diz, o que o Senhor Jesus ensina. E para isso é necessário que nós venhamos conhecer o que essa palavra quer dizer, o que essa palavra diz, o que essa palavra ensina sobre a nossa forma de viver, sobre a nossa forma de nos relacionar com o mundo, com o nosso próximo. A tradição dos anciãos, a tradição da igreja A, B ou C, nada mais é do que heresia, nada mais é do que engano, nada mais é do que mentira, religiosidade. Agora, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que ser sincero. A palavra de Deus, a verdade do Senhor, essa precisa ser guardada, essa precisa ser observada, essa precisa ser praticada, para que nós não venhamos cair no que diz o profeta Isaías, né? Que diz assim, verso 9 aqui, ó. Em vão me adoram, eu adoro a Deus, eu choro, eu rodopio, eu falo em outras línguas, mas se a minha fé é baseada na tradição, hipocrisia, mentira, emoção carnal, não é nada de espiritual. Porque o verdadeiro amor, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Eu grito, choro, relampeio, sapateio e pego fogo. Mas eu não estou nem aí para o meu próximo como alma. É a tradição dos anciãos, você está seguindo. Eu não quero visitar, eu não quero mandar uma mensagem, eu não quero dar o braço a torcer quando eu estou errado. É a tradição dos anciãos.
Que nós venhamos lançar por terra a tradição dos anciãos e dar lugar à verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro amor do Espírito Santo, o verdadeiro cristianismo que o Senhor Jesus deixou para a gente aqui. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria. Eu espero que Deus tenha falado com você. Uma boa noite, a paz do Senhor.